O MDF, ele não precisa de muita preparação, né? Eu já passo diretão o desenho para cá. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Vitor Alarcon e esse é o Minhas Gravuras, o canal onde eu mostro as minhas gravuras e conto um pouquinho do que eu aprendi fazendo gravura em casa. Por causa da pandemia, tive que criar um ateliê aqui em casa para continuar estudando e produzindo gravura. E hoje eu quero falar um pouco sobre o papel do desenho na hora de você criar a gravura, porque tudo começa com desenho e esse desenho vai para a matriz, que depois vai ser gravado, vai ser entintado e vai ser impresso. Inclusive, esse é o primeiro vídeo de uma série que eu quero fazer, né? Eu quero fazer esse vídeo de desenho, um vídeo sobre gravação, um vídeo sobre entintagem e um vídeo sobre impressão. E aí eu quero começar falando sobre o que não fazer, né? Quais são os erros que você pode cair, quais são as armadilhas que você pode cair. Na verdade, é uma única grande armadilha que diz respeito a você não entender a linguagem da Xilo. Porque a Xilo é uma técnica de gravura em relevo, então ele tem algumas peculiaridades, mas eu quero começar falando do desenho, né? Como que funciona o desenho? Acho que todo mundo já desenhou na vida, e eu trouxe um desenho meu aqui para dar de exemplo. São traços, né? São linhas pretas em cima de um papel branco, em geral. Uma outra linguagem que acho eu, mais conhecida é a da pintura. Como é que funciona a pintura? Você vai ter manchas de cor, né? E você vai criando essas manchas de forma a criar imagem e você consegue fazer um degradê, uma graduação ali entre o mais escuro e o mais claro, ou entre duas cores. Enfim, você consegue misturar cores. Na gravura você também trabalha com blocos de cor, mas no máximo você consegue fazer uma textura. Você não tem mistura de tinta. O que você vai ter é um contraste entre o branco do papel, aqui ó, e o preto da tinta. Você até consegue fazer aqui ó, umas texturas, umas coisas assim, mas é sempre um preto no branco. E eu acho interessante entender isso para a gente conseguir explorar isso da melhor forma possível. Primeiro é que quando você vai fazer um desenho que vai virar uma gravura, você tem que entender, você tem que já pensar no fato de que tudo que tiver branco é uma coisa que você vai ter que retirar da matriz. Então vai dar trabalho. E não só vai dar trabalho, como dependendo da matriz que você estiver usando, você não vai conseguir. Se você tentar fazer um desenho só de linha muito fina, tipo um desenho desse aqui, você até consegue passar isso literalmente para a matriz e aí deixar só esses traços em preto, né? E tirar todo o resto. Mas você vai ter que usar uma madeira muito dura. Se você tentar fazer isso no MDF, o MDF acaba esfarelando mesmo, porque ele é muito macio. Então eu acho que é muito importante ter isso em mente para você bolar um desenho onde a parte preta, a parte de tinta, seja o principal. Tendo em mente que você não vai usar linha como elemento principal e que você vai pensar nos blocos pretos como blocos principais, aí vem a questão de uma parte que é mais material, que é a parte da matriz mesmo. Porque, sei lá, a gente está muito acostumado com imagem que é digital, que você pode redimensionar o quanto você quiser, e na gravura não é assim. Né? Você tem aqui uma matriz, essa aqui é de MDF, que é a que eu vou usar, e a matriz tem o tamanho dela, né? Você fez o desenho muito grande ou muito pequeno, não dá para clicar e arrastar. Então você tem que tomar cuidado com isso. E tem em mente que a matriz é a parte impressa, não é o tamanho do papel. Eu tô aqui com uma folha para mostrar. Que é legal até você deixar uns respiros em volta, umas margens, né? Então assim, tudo bastante bem se a tua matriz for, ó, só para ter noção da dimensão. Se a tua matriz for menos da metade do tamanho do papel, isso não só não tem problema, como é uma coisa até desejável, assim, até legal. Porque precisa de respiro para a imagem ficar bonita e também na hora de imprimir, tendo essas margens, facilita bastante a vida. E sobre o desenho, né? Eu criei esse desenho aqui. Isso aqui é meu caderno de rascunho.
pra gravar esse vídeo mesmo, né? Nem se isso vai virar uma tiragem de verdade, vai estar disponível, mas eu fiz pra dar de exemplo. E aí eu botei uns textos, porque eu acho texto legal, pra gente ver a questão da inversão da imagem, né? E eu tô gravando Quando eu aqui tava e gravando eu mostra a esqueci minha de imagem falar, espelhada, eu vou mas ter que eu tomar usei a cuidado própria pra falar matriz para marcar certo, o mas vamos lá. papel Faz um e rascunho. dar o tamanho Não, certo da matriz, para na hora que eu fosse fazer o rascunho, eu não fizesse ele nem muito grande nem muito pequeno. em qualquer lugar. Aqui dá pra ver que é um rascunho bem rascunhão, né? Tipo, tem várias coisas, uns rabiscos, umas coisas até meio mal feitas. Por que que eu fiz assim? Porque depois eu passei pro papel manteiga. E aí quando você passa pro papel manteiga, você consegue usar ele quase como uma camadas de um editor de imagem, assim. Você põe. E eu fiz isso, né? Eu desenhei a orelha no meio, e aí depois eu fui pondo as letras no lugar onde eu queria e fui desenhando. Até chegar nessa imagem aqui. Por que que eu uso papel manteiga? Porque o papel manteiga ele é transparente, então é só você virar que já está invertido. E eu não uso papel vegetal porque o papel vegetal é um pouco mais caro. E eu uso o desenho sempre quase como uma planta de um prédio, assim, que é a instrução de como você vai fazer o prédio, né? É uma representação que tem alguns símbolos aqui que talvez não façam muito sentido. Mas pra mim funciona. Tem coisas que eu deixo pra decidir só na hora de gravar mesmo, que eu vou olhar pra matriz e vou ver se ficou bom, se não ficou bom. Também dá pra fazer uns decalques ao longo do processo, que eu vou mostrar no próximo vídeo, quando eu for falar da gravação. E é isso, eu vou fazer um take aqui na minha mesa mostrando eu passando o desenho para matriz, e aí no próximo vídeo eu vou mostrar gravando e as outras etapas. Até lá. Para você que nunca viu papel carbono na vida, ele é assim, ó. Tem esse lado aqui que não tem a tinta, tem esse lado aqui que é o lado que tem a tinta, certo? Se você coloca ele aqui, com a parte que tem a tinta para baixo, e você desenha, o desenho aparece aqui. Aqui, né, enfim, devia ter colocado um papel que não estava desenhado, mas eu acho que dá pra ver, né, que o meu carbono é azul e ficou o desenho aqui. Se eu coloco a parte que tem tinta para cima, eu consigo fazer o desenho. Eu não vou fazer o desenho todo, né, porque a gente tem mais o que fazer da vida, mas ele fica do outro lado e fica invertido. Então, essa é uma forma de você inverter o seu desenho se você não tiver um papel manteiga. Agora eu vou usar o papel carbono para passar para a matriz. Essa matriz está riscada porque na hora de cortar eu risquei, então, né, melhor usar o lado que não está riscado. O MDF ele não precisa de muita preparação, né? Eu já passo diretão o desenho para cá. Eu colava fita crepe, acabou a bateria do meu telefone, mas acho que deu para ver, né? Ele não perdeu, tá aqui, ó. Aí você confere para ver se as coisas continuam dentro da matriz. Nesse caso eu fiz bem justo, né? Ó. Aqui tá dentro. Aqui tá dentro. E as outras partes tem até uma margem. Aí tem que colocar o papel carbono com a parte da tinta para a matriz. O papel carbono não tem muito problema se ele ficar sambando, né? E eu vou colocar um papel branco aqui para eu conseguir ver o que eu tô fazendo, porque assim o papel fica escuro, fica ruim. Aí, como somos pessoas muito cuidadosas, o que a gente faz? A gente cola aqui atrás com uma fita. E aí a gente tem isso aqui empacotado, né? Confere para ver se tá dentro, certo?
e tá tudo aqui dentro da matriz. E aí você usa uma caneta para passar por cima. Porque com a caneta você consegue ver onde você já passou. E eu vou fazer esse serviço aqui, já venho. Pronto, minha gente, tá feito. Enquanto eu fazia aqui, eu fiquei pensando que essa aqui não é a forma como me ensinaram a fazer, né? E talvez isso soe meio confuso. Por quê? Porque eu tenho códigos para mim que me indicam o que são as coisas. Então, assim, quando eu for gravar, eu vou saber que isso aqui é preto, que isso aqui é alguma textura que eu ainda não defini qual é, que aqui é outra textura, que eu também não defini ainda qual é, que pode ser a mesma que essa ou pode não ser. E eu também só passei o que vai de fato ser gravado. Aqui tem uns círculos, que eu acho que dá pra ver, que eu fiz só pra ser guia e que não vai ser gravado, né? Então isso não precisa ir pro desenho final. Vamos ver como ficou. Aqui. Certo? Texto está invertido, o texto está cabendo aqui dentro. É isso aí. Só comentar como que foi que me ensinaram a fazer. Me ensinaram a escurecer a matriz. E talvez eu faça um vídeo comparando essas duas técnicas. Porque se você escurece a matriz, quando você começa a gravar, você vê não exatamente como vai ficar, porque ainda está invertido, mas você começa a ter uma noção um pouco melhor do que vai ser preto, do que vai ser branco. E isso ajuda um tanto, assim. Ainda mais se você quer ter mais controle, né? Eu gosto de ir criando enquanto eu tô gravando. Então, sei lá, pra mim isso não faz tanto sentido. De verdade que não tava gravando. O que mais que eu tenho pra falar?